Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim, mas se não estiver, creio que vai ficar. Peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo de número 9, versículo de número 17 ao 19, apenas, tá certo? Que diz assim: Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e, depois de comer, sentiu-se fortalecido. Aleluia, glória a Deus. Que palavra forte, né, amados irmãos? Eu vou explicar para vocês essa mensagem. Vou resumir para que você entenda o contexto da mensagem de hoje. Irmãos, Saulo de Tarso era um perseguidor dos cristãos. E ele, mais uma vez, pediu ordens para prender cartas, né? E para dar ordens e prender aqueles que serviam a Jesus Cristo. Então, ele perseguia, ele matava, era um inimigo de Deus. Era um inimigo do Senhor. Mas dessa vez foi diferente. O Senhor Jesus próprio marcou um encontro com ele. Então o que é que acontece, irmãos? Ele já foi saindo à procura dos cristãos para prender e levar, né, à prisão em Jerusalém. Então, nesse caminho, ele tinha uns homens que eram como se fossem os discípulos dele, uns guarda dele, né? E do nada vem uma claridão, desce do céu e aparece à sua volta. Ele caiu no chão, ficou sem enxergar durante 3 dias. E o Senhor falou com ele: Saulo? E ele: Sim, Senhor, quem é você? Eu sou Jesus Cristo, a quem você me persegue. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa mensagem é muito forte. E ele pegou e disse: Olha, vai para a cidade mais próxima e vai ficar por lá. Vai ter um homem de Deus que vai explicar a você o que você tem que fazer. Então o que é que acontece, irmãos? Ele, depois daquele momento passar, ele abriu os olhos, não enxergou foi nada. E aí, estava cego. Foi conduzido pelas pessoas assim, ó, com a mão por cima dos braços, né? As pessoas carregando ele, pois ele não conseguia enxergar mais. E não só ficou sem enxergar, mas também ficou sem comer, sem beber durante 3 dias. Jejuou forçadamente, né, irmãos? Então, o que é que acontece? O Senhor deu uma visão a ele, né? Ele estava dentro de um templo orando tudinho, que chegaria um homem enviado
por Jesus Cristo. E o Senhor foi e deu uma visão, né? Uma visão não, chamou, convocou Ananias para que fosse até Saulo e impôs as mãos sobre ele, para que essa cegueira espiritual dele caísse por terra. Entende, irmãos? E ele fosse cheio do Espírito Santo. Então, Ananias falou: mas Senhor, eu tenho ouvido falar sobre este homem. Ele persegue os cristãos, ele mata. Vai. O Senhor só disse assim: vai, que para mim ele é um escolhido para pregar entre os reis, as pessoas mais importantes desse povo. Ele é um homem muito, ele foi um homem muito estudioso, muito capacitado, sabe, para desfazer mesmo das pessoas que serviam a Jesus. Mas o Senhor aproveita desse desenvolvimento dele, dessa sabedoria humana e científica, teológica, sabe, irmãos? Esses estudos dele, para que ele venha converter isso para o bem e não para o mal. Então, Ananias foi, pôs a mão sobre ele e disse: o Senhor me enviou até aqui. E quando colocou as mãos, escama caiu dos seus olhos. E é exatamente o ponto que eu queria chegar, irmãos, nessa mensagem. Sabe, eu e você éramos ou ainda somos, sabe, irmãos? Tem pessoas que estão nesse exato momento, nessa situação, perseguindo os cristãos. Na verdade, perseguindo a Jesus Cristo, né? Porque a palavra de Deus diz que as pessoas não nos perseguem por conta de nós mesmos, é por causa do nome de Jesus Cristo que eles perseguem a nós. A qual a mensagem, a palavra que a gente carrega, sabe, irmãos? Então, esse encontro aconteceu para transformar a vida dele da água para o vinho. E ele se levantou, foi batizado, comeu, ficou fortalecido, mas foi passar um período com os discípulos. Ali eu creio que os discípulos evangelizaram ele. Entende, irmãos? Contaram do que Jesus fez, do que Jesus operou. Então, irmãos, ele foi um grande homem de Deus. Autor, né, da maioria dos livros do Novo Testamento. Então, o que acontece? Ele saiu proclamando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, é o Senhor dos Senhores. E as pessoas ficaram abismadas. Oxe, não era esse que perseguia, que procurava matar os cristãos? Como ele agora está proclamando Jesus, o Salvador do mundo? Sabe, irmãos? Então, ele era perseguidor, mas nesse exato momento, agora ele é perseguido. Então, aquilo mudou, né? E os homens, os principais das sinagogas, né, queria matar ele. E ele procurava sempre estar fugindo. As pessoas ajudavam ele a fugir, sabe, irmãos? Que incrível, né, velho? Agora o perseguidor se tornou a caça. As pessoas estavam perseguindo ele para o matar. Então, irmãos, nós, quando não estamos na presença de Jesus Cristo, nós somos inimigos de Deus. A Bíblia diz isso. Nós também perseguíamos os cristãos, mas chegou um certo dia que o Senhor marcou um encontro conosco e nos chamou e nos convocou para uma grande obra, a qual a gente não pode parar. A gente tem que perseverar até o fim.
Tá certo, amados irmãos? A gente tem que ir até o fim da nossa vida. Até que a gente morra ou até que Jesus Cristo volte, para que a gente possa herdar a terra prometida, a coroa da salvação eterna. Então, irmãos, busque levar o ID a toda criatura. Deus te conhece e te chamou desde o ventre da sua mãe. Ele não vai, formar alguém, escolher alguém, desde o ventre da mãe, e a pessoa vai dar pro lado errado. Não. É claro que a gente tem um livre-arbítrio, mas Deus é tremendo em transformar coisas impossíveis em possíveis. O impossível, irmãos, está apenas na nossa mente. Para o Senhor, tudo é possível. Tudo Ele faz acontecer, porque Ele é Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E aí, irmãos, vale a pena confiar a vida nas mãos de Jesus Cristo ou não? Irmãos, ele se tornou um grande homem de Deus. E mais à frente, ele não continua sendo um Saulo, porque a transformação foi tão grande que ele se tornou Paulo. Irmãos, Deus está trocando o nome de alguém aqui, neste dia de hoje. Está mudando o CPF, a identidade, o registro de nascimento. Entende, irmãos? Eis que tudo se fez novo. Seja bem-vindo, meu amado, minha amada, irmãos em Cristo Jesus. Deus está fazendo nova todas as coisas. Agindo Ele, quem impedirá? Seja obediente, para que você não venha sofrer danos maiores do que já aconteceu durante a tua vida. Amém, irmãos? Muitas das vezes a gente não vem pelo amor. E o Senhor usa a dor para nos trazer para perto. Mas aquele que Ele escolhe não tem escolha. É prego batido e ponta virada. O escolhido não tem escolha. Essa é a mensagem de hoje. Espero que tenha edificado a sua vida, a sua fé. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa comunhão, a nossa união aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito e pelo que ainda irás fazer. Dá-nos, Senhor, sabedoria, inteligência e discernimento quando o Senhor quer falar conosco, quer se aproximar a nós, quer nos transformar, Senhor, da água para o vinho. Me perdoa os meus irmãos do período, do momento que a gente foi, meu Pai, ignorante, que a gente foi perseguidor, que a gente foi inimigo Teu, meu Pai, porque a gente perdeu tanto tempo na ignorância, Senhor Jesus. Como é bom Te servir, meu Pai. Como é bom estar na Tua presença. E saber que somos um instrumento, uma ferramenta importante nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que eu te oro e também já te agradeço. Assim como me alcançaste, Senhor, usa-me para alcançar os meus irmãos que estão do outro lado da telinha. Se faz presente. Entra no coração dele. Faz nova todas as coisas. É isso que eu te oro e também já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, sem exceção. E não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Fui.